Senhor presidente, senhores deputados, eu quero ocupar a tribuna no grande expediente desta sessão para repercutir aqui a audiência pública que nós realizamos ontem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia desta casa. Esta audiência pública foi solicitada pela ADUFEMES, Associação dos Docentes da Universidade Federal, pelo SISTA, que é o Sindicato dos Trabalhadores Administrativos da Universidade Federal, e também pelo DCE, Diretório Central dos Estudantes. E nós, enquanto presidente da Comissão de Educação, fizemos um debate em parceria com essas três entidades para discutir os impactos do chamado Programa Futurice do governo federal, voltado para as instituições de ensino superior. A partir dos debates, nós chegamos à conclusão que este programa Futurice, na verdade, traz grandes preocupações para a comunidade acadêmica, para professores, servidores administrativos e principalmente para os estudantes. É um programa que, em resumo, pretende terceirizar a gestão, a governança e os investimentos das universidades federais. Vejam que a ideia que se vendeu na divulgação desse programa é que a universidade, aderindo a ele, estaria buscando novas alternativas de financiamento e de gestão. Na verdade, o governo federal, que vem promovendo cortes na educação, contingenciamentos de recursos para as universidades federais, está apresentando uma alternativa que é a universidade sendo gerida por uma organização social, uma OS. Vejam, senhores, uma universidade, ela teria uma empresa privada, uma organização social, fazendo ali a administração dos recursos, e os servidores efetivos concursados da universidade, como os administrativos e também os professores, poderiam ser, neste caso, cedidos para essa OS, para essa empresa. E acabaria com isso concurso público para as universidades, uma terceirização dos recursos humanos. A empresa contrataria depois outros funcionários para atuar, e ainda o programa prevê a doação de imóveis federais para essas organizações sociais. Então, nós teríamos a lógica de uma empresa dentro de uma universidade federal, gerindo recursos, recebendo recursos do orçamento da União para administrar, para fazer a gestão da universidade, e dentro de uma lógica, inclusive, para captar recursos, a lógica do mercado, ou seja, o ensino, a pesquisa, a extensão, ao invés de estarem voltadas para o desenvolvimento econômico e social, estariam atendendo aos interesses de empresas privadas, a lógica do mercado. Então, nós teríamos um prejuízo muito grande para o desenvolvimento científico, tecnológico. Nós teríamos, até porque algumas ciências, como dizem determinados ideólogos, né, dessas propostas, algumas ciências não dariam um retorno financeiro imediato, né? Então elas teriam interesse de investir apenas em determinadas áreas. Por exemplo, ciências humanas, ciências sociais não teriam interesse de investimento,
né? Então, teria um prejuízo muito grande para essas áreas. E é importante a gente dizer que nós teríamos com essa proposta, o fim da autonomia universitária, né, que é um princípio constitucional. Então, eu até tive a oportunidade ontem, né, durante a audiência pública, de falar que este programa do governo federal, Futurice, ele, na verdade, é inconstitucional, porque a Constituição Federal garante a autonomia administrativa, pedagógica e financeira das universidades federais. E com essa proposta, a universidade estaria transferindo essa sua autonomia para empresas particulares, privadas, né, organizações sociais. Então, é uma proposta inconstitucional que fere a autonomia universitária e, de uma certa forma, traria grandes prejuízos para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão nas universidades federais. Nós não podemos deixar de expressar aqui aquilo que os 3 segmentos da Universidade Federal ontem fizeram questão de deixar claro, que são contrários à implantação, à adesão da universidade a este programa. Segundo informações que foram repassadas durante a audiência pública ontem, 24 universidades federais do Brasil já se posicionaram contra esta proposta. E a reitoria aqui da Universidade Federal adiou a decisão de adesão a esse programa, e os estudantes, os professores ontem, os servidores, reivindicaram que antes de tomar a decisão, a universidade faça uma consulta à comunidade acadêmica, faça uma consulta aos professores e alunos, técnicos administrativos, para que não seja uma posição apenas da reitoria ou do conselho universitário, mas que haja, como aconteceu em outras universidades federais do Brasil, de outros estados, que haja uma assembleia ou mais audiências públicas, né, para conversar e ouvir a comunidade acadêmica sobre este projeto. Permite né? uma parte, deputado? Permito, com certeza, deputado. Deputado Pedro Kemp, sem entender muito do assunto, que Vossa Excelência é professor, e eu não sou professor, fui um bom aluno, professor não. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência está dizendo. Mas se Vossa Excelência hoje entrar nas faculdades federais, a LERJ, não precisa ir longe, entra na Universidade Federal de Dourados e vê a gestão, deputado. Quando Vossa Excelência fala que está estatizando as universidades, não. A universidade continua federal. A gestão, que é administrada por economista, por quem sabe mexer com o dinheiro. Porque agora há pouco eu estava conversando ali com um colega, ele disse que nós, deputado, tiramos a autonomia financeira da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que quando ela foi criada tinha um duodécimo de 4%. A Assembleia Legislativa tinha um duodécimo de 6%. Hoje a Assembleia Legislativa tem um duodécimo de 2,7% ou 2,8%. Então, conforme vai crescendo, você não pode pegar uma coisa que você administra e dar para ela uma autonomia dentro do que arrecada, você tem que dar o que gasta. Agora, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul hoje, o orçamento tem aproximadamente 195 milhões ano, baseado no que nós implementamos aqui o ano passado, que conseguimos aumentar uns 190 é salário, e dentro do salário tem uma quantidade de gente contratada absurda. Tem pessoas em sala de aula, 3, 4 alunos, com um professor que recebe 12 mil reais por mês, dando aula para 5 alunos de filosofia. Então eu, sem entender muito, eu acho que o país está numa situação desastrosa na segurança pública,
na saúde, na educação. E eu acho que precisa de pegar o recurso pago pelo imposto das pessoas, que quem paga o imposto é as pessoas. O dinheiro que vai para as universidades é do imposto que nós pagamos. E ter uma boa gestão financeira. Agora, quando Vossa Excelência fala de pesquisa, vê o que fizeram com a Embrapa. É uma das melhores empresas de pesquisa do país. Mas hoje a Monsanto e outras multinacionais é que está dominando a pesquisa. E muitas vezes tirando... Por quê? Criaram dentro da Embrapa um corporativismo. Criaram dentro da Embrapa coisas ideológicas. E eu acho que a ideologia, ela é muito linda. A de direita, a de esquerda e a de centro. Mas gestão financeira precisa de otimizar nesse país, na educação, na saúde. Eu discordo, às vezes, quando fala assim, vai terceirizar. Eu acho que não. Vê o que fizeram com a Alerj no Rio de Janeiro. Acabaram com a universidade, uma das melhores universidades do país. Então, quando Vossa Excelência vai em São Paulo e vê as universidades federais, a USP, a PUC, vai lá ver, entra dentro e vê o que está escrito dentro dos laboratórios, dentro dos prédios. São coisas astronômicas, coisas absurdas. Então, levaram para dentro da faculdade ideologia, e na faculdade tem que ensinar o saber, e não coisa ideológica. Muito obrigado pelo apoio. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, nem sempre concordamos em tudo, mas é importante a gente ressaltar aqui o que nós estamos repercutindo da audiência pública que nós fizemos ontem na Universidade Federal, é justamente qual que é a lógica da administração de uma universidade pública. A universidade, ela tem uma missão. A sua missão é fazer ensino, pesquisa e extensão, voltadas para o desenvolvimento da sociedade, e não para atender interesses privados, não para atender a lógica do mercado, e não para ser gerida por quem tem uma outra perspectiva, e não a do desenvolvimento econômico e social do país. E o que nós estamos defendendo é a permanência da autonomia universitária. Se a universidade perder isso, ela deixa de ser universidade. A universidade é uma comunidade pensante. A universidade é uma comunidade que produz conhecimento. Ela não só reproduz conhecimentos sistematizados, ela produz novos conhecimentos. Elas têm que estar voltadas para os interesses da coletividade. E colocar uma empresa privada dentro de uma universidade, primeiro que essa empresa não vai lá fazer caridade, ela vai ter, claro, também o objetivo de auferir lucros na administração. E essa empresa, ela vai mudar toda a lógica de funcionamento da universidade pública, porque ela vai implementar ali princípios de uma empresa privada e não a da comunidade acadêmica, que tem que dar respostas aos problemas e aos anseios e às necessidades da população de um modo geral. Nós vamos ter o fim da carreira universitária, nós vamos ter o fim do concurso público, do professor que tem dedicação exclusiva dentro da Universidade Federal. E a administração de recursos voltados para atender a interesses determinados e deixando em detrimento outras áreas, como eu disse aqui, as ciências sociais, as humanidades, num segundo plano, terceiro plano, deixando até de ter investimentos nessas áreas. Ontem, o professor Marco Aurélio, que é presidente da Dufemes, ele falava sobre isso. Estão minimizando, diminuindo a importância das humanidades, das ciências sociais, dentro do contexto da formação dos nossos cidadãos. E é importante, nós não estamos aqui preocupados em formar apenas técnicos, bons técnicos para o mercado de trabalho. Nós queremos, acima de tudo, formar bons cidadãos para atuar no mundo do trabalho, com uma perspectiva de cidadania,
né, com uma perspectiva de contribuição para o desenvolvimento global da sociedade. Então, esse programa parece assim, o governo tirando o corpo fora, se imiscuindo da sua responsabilidade, deixando de lado a universidade como prioridade para o desenvolvimento do país, entregando a universidade para empresas privadas administrarem o seu futuro, né? E nós vamos, de uma certa forma, retroceder. É importante lembrar que em países desenvolvidos, ontem esses dados foram apresentados lá na audiência pública, como Estados Unidos, na União Europeia, os governos têm financiado a pesquisa nas universidades e esse financiamento gira em torno de 60%. 60% dos recursos da pesquisa realizada nas universidades são financiadas por governos e não por empresas privadas, né? Inclusive, o montante de recursos de empresas privadas nessas pesquisas girava em torno de 6% a 8% nesses países desenvolvidos. Então, é importante a gente fazer essa reflexão antes das universidades federais embarcarem nessa barca furada que representa esse programa Futurice. É um programa que repassa recursos públicos para organizações sociais e, inclusive, bens públicos. Bens públicos poderão ser cedidos, doados para essas organizações sociais fazerem a governança, a gestão dentro das instituições de ensino superior. Então, eu queria aqui manifestar a posição dos professores presentes à audiência pública, dos técnicos administrativos, das suas entidades representativas, dos estudantes que se posicionaram contra a adesão da Universidade Federal a este programa, assim como 24 universidades federais do Brasil afora já se posicionaram contrárias à adesão a este programa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.